Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André. Estou mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo demarca aí a nossa volta ao canal. Eu sei que eu fiquei um tempo muito longo sem publicar, sem falar nada com vocês, sem colocar nenhum vídeo novo aqui, propriamente dito, com conteúdo. Eu peço desculpas por isso. Muitas coisas importantes aconteceram na minha vida e que demandaram muito tempo e eu acabei não conseguindo dar conta de produzir conteúdo para vocês. Mas a gente está voltando agora, de pouquinho em pouquinho vai ter vídeo. Não garanto com muita recorrência como anteriormente, mas vai ter alguns vídeos bem maneiros e bem legais para vocês. Estou pensando em coisas bem legais. Então vocês acompanham o canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque isso faz muito bem para a divulgação do projeto e para o canal. É isso que eu peço para vocês. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre expansão marítima, um tema muito recorrente nos vestibulares, não apenas vestibulares civis, mas também militares. Então é importante que você que está aqui, que vai fazer um pré-vestibular ou que vai fazer um concurso militar, que foque bastante nesse tópico, porque ele vai ser importantíssimo para você compreender toda a formação do mundo moderno, e não só a formação do mundo moderno, mas a estruturação do mundo contemporâneo também, tá bom? Além disso, expansão marítima é um dos tópicos que mais caem ou que sempre aparece aí no vestibular da UERJ, principalmente na parte discursiva. Tá? Na parte discursiva isso acontece. Fazendo uma ressalva aí, né? A gente sabe que a UERJ está com um modelo um pouquinho diferente, já saiu o edital, então dá uma olhada lá no vestibular da UERJ, a prova é dia 2 de maio, então teve algumas alterações. Não teremos prova discursiva na UERJ, mas quando se tem, é um tópico muito cobrado e muito importante. Tranquilo? Vamos dar continuidade à nossa aula? Hoje a gente vai falar, e eu vou continuar a utilizar aqueles mapas mentais que a gente viu no último vídeo de Roma. Eu achei muito legal, a dinâmica que ele deu pra gente foi muito importante. Então vamos pensar e analisar um pouco essa expansão marítima. Antes da gente falar propriamente da expansão marítima, a gente precisa denotar alguns pontos importantes. O que acontece? Se você lembrar, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala sobre a crise feudal do século XIV, que vai culminar aí no fim, ou melhor, que a Idade Média tem um processo de comércio muito refreado, né? muito parado, muito monótono. Então a Idade Média, para alguns autores, vai ser definido como um momento em que o comércio ele não vai existir. Então é nesse contexto que existe a ideia de a Idade Média ser amonetária. A Idade Média não é um processo que você tem trocas comerciais propriamente dito com ouro, né? O ouro não é uma moeda de troca, não vai ser importante nesse sentido na Idade Média para alguns momentos. Tá? Então isso é importante a gente destacar. Exatamente devido a isso que a gente vai ter ali no final da Idade Média, o que a gente denomina aí como Baixa Idade Média, que se dá aí do século V até o século XV depois de Cristo, ou melhor, para ser mais exato, do século VIII ao XV, a gente tem aí um fim dessa Idade Média, o que a gente denomina como Baixa Idade Média. Tá? Essa Baixa Idade Média vai ser muito marcada por fechamento do Mar Mediterrâneo. Esse Mar Mediterrâneo ele não vai fazer trocas comerciais, então é importante que a gente entenda que o fechamento desse Mar Mediterrâneo vai gerar um certo renascer ou um renascimento comercial urbano a partir do século XIV, principalmente ligado ao quê? O fim da Quarta Cruzada, que é a cruzada que a gente denomina como cruzada comercial, e a partir dessa cruzada as trocas comerciais passam a ser mais intensas, mais vivas. É exatamente nesse momento que você tem a formação dos burgos e principalmente a criação da classe burguesa, né? As burguesias estão surgindo nesse momento com o renascimento comercial e graças a esse renascimento comercial, o renascimento das cidades. As cidades vão se estruturar de forma que favoreça esse comércio. E é importante eu destacar que é graças a esse renascimento comercial e urbano que você vai ter exatamente o seguinte, a formação dos monopólios comerciais. E aí quando a gente fala de monopólio, a gente fala de grupos que vão estar ligados a um domínio sobre um determinado processo, ou seja, serão os únicos que vão mandar, que vão deter o poder. Então, a gente vai ver que durante o renascimento comercial,
a gente vai ter aí o surgimento de duas cidades muito importantes para a história comercial da Europa, principalmente nesse processo aí de expansão marítima, que vão ser as cidades de Gênova e Veneza, que vão ser cidades italianas e vão estar voltadas para o comércio das especiarias, né? Essas especiarias que vão ser conhecidas principalmente nas cruzadas, né? Naquele momento que a gente tem a Guerra Santa, né? A guerra contra o infiel, e a partir disso um maior contato com o Oriente, fazendo com que ele trouxesse essas especiarias para o Ocidente através do Mar Mediterrâneo. E a partir disso você vai ter o fechamento desse Mar Mediterrâneo por esses monopólios. E esses monopólios vão dominar por algum certo tempo. Outro antecedente muito importante que a gente precisa destacar antes da gente falar dessa quebra do monopólio das cidades italianas no comércio de especiarias, é falar sobre a carência de metais e de alimentos. Por quê? Porque durante a Idade Média, a gente vai perceber que justamente no final dela, o comércio ele vai estar mais intensivo. E a gente vai perceber que a Europa já não tem mais nenhuma jazida de ouro, de ferro, de minério, né, dessas questões ligadas aos metais preciosos. E a gente vai perceber que eles vão estar cada vez mais procurando esses metais preciosos. Então a gente percebe que esses metais preciosos vão ser cada vez mais almejados, desejados por essa Europa, mas a Europa não tem. Então eles precisam buscar isso, tá? Então essa ideia vai ficar muito forte. Essa carência dos metais preciosos vai ser um fator demarcador desse início aí de expansão marítima. Outro ponto é alimentos, porque pensa o seguinte: quando você tem um renascimento, a revitalização do comércio e o surgimento dessas cidades, você vai perceber que ali por volta do século XIV, a gente vai entender e perceber que as questões sanitárias, doença vai ser muito dizimadora. Então, uma grande peste, né, o que os documentos de época vão dizer, né, sobre a peste bubônica, vai assolar a humanidade, destituindo assim cerca de 1/4 da população, ou 1/3 da população mundial da época, né, afetando não só a Europa, como o que a gente denomina aí como a Euroásia, né, parte da Europa e grande parte da Ásia, de onde vêm os problemas das doenças ali ligadas à peste bubônica. A gente vai ver que a partir desse momento, cada vez mais a crise, né, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que vão dar origem a essa noção que a gente tem sobre o fim da Idade Média, né, a guerra, né, muitas guerras vão atrapalhar ali o processo de formação dessas cidades, mas elas estão se estruturando novamente. Então você tem muitas guerras, muita fome, né? A fome passa a assolar, então você tem pouco recurso de alimentos, porque você não consegue plantar, porque tem gente morrendo, e não consegue trabalhar, porque plantar, né? Porque tem gente morrendo, e o clima não está ajudando. Então, fome, guerra, a grande peste, a doença vai assolar, e as revoltas, né? As revoltas camponesas, as guerras civis, vão começar a incomodar. Além disso, outro contexto importante é a formação dos estados nacionais, que a gente não tratou aqui no canal, mas que são pontos importantes para a gente entender essa expansão marítima. Eu vou tratar um pouquinho deles mais na frente, né? A formação desses estados nacionais como sendo uma forma do pioneirismo que a gente vai colocar aí como pioneirismo ibérico. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso um pouquinho mais para frente. Outro fator importante vai ser o mercantilismo, né, que vai ser a forma econômica dos estados absolutistas que estão se formando nos estados nacionais, né, que vai fazer com que a gente busque cada vez mais o quê? Metal, né? A gente tem casos específicos, e quando a gente for fazer o vídeo sobre absolutismo, a gente pode tratar um pouco melhor disso, né, que vai ser, pelo menos no caso espanhol e no caso português, um chamado de colonialismo ou de metalismo e o outro de bulionismo, né? Cada um com as suas especificidades, mas ambos ligados aí a uma busca mais intensa por metais preciosos. Tranquilo? Vamos então falar de algumas motivações, de algumas coisas muito importantes aí para essa expansão marítima acontecer. A primeira delas é a expansão da fé católica, né? E quando a gente fala de expansão da fé católica, a gente precisa determinar o seguinte: a expansão marítima está acontecendo ali por volta do século XV e o século XVI. E a gente precisa relembrar, no início dos anos 500, né, do ano de 1500, a gente tem uma forte ação religiosa acontecendo na Europa, que é a reforma religiosa, que a gente tem vídeo aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui
em algum lugar do vídeo, seja na descrição, seja nos cardzinhos, vocês podem voltar e assistir esses vídeos sobre reforma religiosa, né? Então a gente vai ver que a reforma protestante vai ser um fator muito importante para denominar o quê? A expansão dessa fé cristã, ou cada vez mais a noção de que o catolicismo precisa ser propagado, ele precisa ser dito, porque eu preciso de mais adeptos, eu preciso de mais fiéis, a gente precisa evangelizar, a gente precisa de Deus, a gente precisa de Jesus, a gente precisa falar de Jesus. Então a expansão da fé cristã ou da fé católica vai ser muito, muito importante. Então, grande parte da expansão marítima tem financiamento da igreja. Então, quando a gente fala, pelo menos, ou quando a gente escuta, né, sobre a história do Brasil, a gente precisa denominar que para alguns historiadores, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, uma das características principais para o colono vir ao Brasil seria de que ele deveria ser católico, que ele deveria ser cristão. E por ser cristão poderia ter a sua sesmaria, ter a sua capitania hereditária e, por consequência, poder vir ao Brasil, né? Isso é um fato importante que a gente precisa destacar, tá? Então, você percebe isso muito entranhado nessa ótica religiosa e de mundo que você tem ali no período moderno. Outro ponto importante vai ser a busca por metais preciosos, né? Aquela coisa que eu falei sobre o ouro, sobre a prata, né? Essas questões ligadas muito forte às práticas econômicas de acumulação de capital, que é uma característica muito marcante do mercantilismo. Outro ponto legal que a gente precisa abordar, não só dos metais preciosos, é a busca por alimentos. E esses alimentos vão estar ligados às especiarias, né? Então a busca pelas especiarias vai ser muito importante. E como você vai ter essa busca? Através de novas rotas comerciais. Então, a busca desses europeus, ou melhor, de Portugal, de Espanha, de se lançarem ao mar, vai vir da necessidade de você ter essas especiarias. Por que essas especiarias vão ser tão importantes, André? Porque você vai ter valor agregado, né? Aquelas especiarias são caras e por serem caras rendem mais, me dão lucro, me dão vantagem, então eu vou buscá-las. Aí você pode me perguntar, mas André, fazer isso, você poderia fazê-lo por terra? Poderia, né? Você tem a Rota da Seda, que já se era utilizada ali, que vai da China até a Europa, é uma forma plausível? Era possível? Era. A questão é que as rotas por vias terrestres eram mais perigosas e o transporte desses materiais eram mais caros, porque você demandava de pessoas para proteção, para caminhar. Você precisava de carros, e carros, quando eu digo, são carros puxados a bois, a cavalos. Então você dependia de uns recursos financeiros muito maior do que do barco. Então era mais caro você fazer um transporte por vias terrestres do que por vias marítimas. Tranquilo? Então a gente vai para a próxima questão. Quando a gente fala sobre expansão marítima, a gente tem que tratar dois pontos muito importantes, que são o pioneirismo e também a forma como esses indivíduos vão lidar com essa expansão marítima. Então a gente precisa destacar alguns pontos. Primeiro, vamos falar do pioneirismo português, que vai se dar aí por volta do ano de 1385, com a formação do Estado-nação de Portugal. A gente sabe aí, a formação de Portugal, ela vai se dar graças ao presente espanhol do Ducado Portucalense, até a formação do Ducado Portucalense, o casamento do rei daquele momento com uma católica, e a partir disso a formação desse ducado e futuramente a criação e formação do Estado português. Tá? Então é importante a gente destacar que isso vai ser muito interessante para a gente pensar a forma como a gente vai lidar com essas informações. Um ponto importante da formação do Estado Nacional Português é o que a gente vai chamar de Revolução de Avis. O que vai ser a Revolução de Avis? Vai ser um problema de sucessão, né? A gente pode lembrar que o rei Fernando I da dinastia de Borgonha, ele vai ser o rei de Portugal, vai morrer, ele não vai ter herdeiros, então isso vai gerar uma guerra de sucessão, onde a sua esposa Leonor Teles, né, ela vai querer assumir o poder, ela vai ter o apoio da nobreza, enquanto Dom João de Avis, um burguês, ele vai ali tentar ganhar esse título, né, o primeiro rei da dinastia de Avis.
Enfim, né? A gente vai perceber que o apoio de Dom João de Assis com a burguesia, e por ele ser ligado à burguesia, ele vai ganhar muita força econômica e militar. E a partir disso ele vai ganhar e derrotar Leonor, se transformando no primeiro rei da dinastia Assis em Portugal. Então a gente percebe que a centralização política e a formação do Estado português vai ser um critério muito importante para a formação desse Estado nacional, tá? Para a formação desse pioneirismo português. Outro ponto importante, também ligado não só ao Portugal, mas também à Espanha, o fim da Guerra de Reconquista, né? Graças à expulsão dos mouros da Península Ibérica, tanto em Portugal quanto na Espanha, que vai fazer com que esses estados possam se centralizar. A gente vai ter também um outro fator muito importante, que é a acumulação de capital, né, graças a essa ligação muito forte do Estado português à burguesia. Então a burguesia ela vai financiar muito dos investimentos dessas expansões marítimas e, por consequência, se lançando ao mar. E aí a gente vai ter o primeiro momento ali das conquistas do périplo africano, né? A conquista marítima portuguesa ligadas ao périplo africano, né? Aquela botinha, né? Aquela questão ali, circunvizinhar, né? Ou circunnavegar o litoral africano, né? Essa vai ser o ponto importante, que vai ser iniciado ali em 1415, né? Com a dominação e a conquista de Ceuta, que fica na outra margem do Mediterrâneo. Ou seja, quando Portugal ele domina Ceuta, ele está dando um recado para toda a Europa. Eu controlo uma ponta e a outra do mar Mediterrâneo, na saída para o Atlântico. Então, quem manda nessa região, quem pode pegar esse mar, sou eu. Então você percebe que essa posição geográfica privilegiada de Portugal é muito favorecida pela conquista em 1415 de Ceuta, vai fazer com que ela se torne detentora da saída do mar Mediterrâneo para o mar Atlântico. Então a gente percebe que Portugal se torna muito forte nesse momento. E isso é importante. E graças a essa posição geográfica privilegiada, essa posição geográfica que favorecia os portugueses, eles vão ter grandes conhecimentos náuticos. E quando a gente fala de conhecimentos náuticos, a gente pode destacar duas situações. A primeira dela, a Escola de Sagres, né, que seria ali uma reunião de indivíduos, uma reunião de portugueses que estavam, marinheiros portugueses e espanhóis e de outros países, que iam a Portugal, que frequentavam as reuniões de um bar, né, porque era basicamente a Escola de Sagres era isso, não era uma escola propriamente dita, onde eles trocavam informações das suas viagens. Então essas trocas de conhecimentos favoreceram a busca, ou cada vez mais essa expansão de Portugal para o mar, né? Se jogar no mar e procurar novos ares, novas terras. Para quê? Para eles conquistarem e adquirirem cada vez mais material. Então é importante a gente destacar isso. Outro ponto importante dentro desses conhecimentos náuticos é a gente falar sobre as invenções tecnológicas, né? Mas André, a Europa tinha inovações tecnológicas a partir do século XV? Obviamente você tinha, mas não graças aos europeus. Você vai ter aí, por exemplo, o astrolábio e a bússola, que vão ser equipamentos produzidos pelos islâmicos, pelos árabes, né? Pelos moçárabes, pelos mouros, né? Várias definições possíveis para esses dominadores, essas pessoas que dominaram a Europa, principalmente a Península Ibérica, por mais de 700 anos. Então a interação desses portugueses com os povos árabes trouxeram para eles conhecimentos não só no campo náutico, mas também conhecimentos no campo filosófico, teológico, enfim, várias discussões que não cabem nesse momento, mas que vão ser muito importantes para a gente pensar a atuação dos islâmicos dentro da Península Ibérica. Então a gente vai ver que o uso do astrolábio, que vai ser aquele instrumento que eles olham as estrelas, né, a posição das estrelas e fazem os cálculos para que eles consigam navegar à noite, vai ser muito importante. Então o astrolábio vai ser muito importante. A bússola, você já sabe, né? Ela sempre aponta para o norte, né? E aí você consegue ter, ou melhor, ela deve apontar para o norte. Você vai saber
você está indo na direção correta, pelo menos acredito que seja assim. Se não for, alguém comenta aí para eu saber se eu estou falando besteira. Mas enfim, você tem a bússola para fazer essa questão. E com isso, uma burguesia muito forte, uma posição econômica muito destacável, né? Essa é uma questão muito importante. Quando a gente fala de périplo africano, a gente está falando ali de 1415 a 1488, né, que vai se dar aí essas discussões. Eu vou traçar alguns pontos e datas que são muito importantes para a formação desse périplo africano, né, essa circunnavegação dos portugueses pelo litoral africano. A gente vai ter aí, por volta de 1415, a conquista de Portugal de Ceuta e posteriormente ali em 1431 a conquista de Açores. 1434 o Cabo Bojador, né, que fica ali na pontinha, por Gil Eanes. 1456 a chegada de Portugal a Cabo Verde e em 1488 Bartolomeu Dias ele consegue atravessar o Cabo da Boa Esperança, que não era conhecido assim. Por quê? Porque o Cabo Bojador, né, que era assim que se chamava, o Cabo da Boa Esperança era a parte mais difícil de se enfrentar no mar, né? Então tinha muitas ondas, muitos declives, não declives no sentido de elevações, muitas pedras, muitas ondas, uma corrente muito forte. Então enfrentar o Cabo da Boa Esperança era muito problemático, né? O Cabo da Boa Esperança ele acaba se tornando Boa Esperança pelo fato de Bartolomeu Dias conseguir atravessá-lo, né? Conseguir ultrapassar e a partir disso se tornar o Cabo da Boa Esperança, conseguir passar por ali, por aquela região. Em 1498 você tem a chegada de Vasco da Gama nas Índias, né? A chegada de Portugal nas Índias, fazendo com que ele fosse o primeiro e único rei das Índias, né, naquele momento, né? Eu poderia até fazer a piada do Vasco, mas Vasco já caiu, não dá para fazer essa piada. Mas enfim, você vai perceber que isso vai culminar na chegada de Portugal no Brasil em 1500. Tranquilo, vamos tentar falar um pouquinho agora da questão da Espanha. Eu acho isso muito, muito importante, né? A Espanha vai ser primordial para a gente pensar muita coisa. Quando a gente fala de Espanha, a gente pode falar de duas situações importantes. Quando a gente falou do pioneirismo português, a gente precisa falar também do pioneirismo espanhol. O pioneirismo espanhol está muito ligado à sua centralização política, né, que vai se dar, no caso espanhol, pela Guerra de Reconquista, e a partir dessa Guerra de Reconquista, a expulsão dos árabes do território espanhol. Outro ponto importante que vai acontecer vai ser o casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão, transformando assim o casamento cristão. A gente vai lembrar que a Espanha até aquele momento tinha 4 reinos, o reino de Castela, Aragão, Navarro e, se eu não me engano, Leão. Enfim, a gente vai perceber que os dois reinos mais fortes, Castela e Aragão, eles vão se juntar, se tornando uma grande força política militar, fazendo com que os outros façam adesão a se juntar ou a fazer alianças com esses indivíduos. Então, graças a isso, você tem a unificação espanhola. A gente vai perceber que a viagem mais importante espanhola vai ser a viagem de 1492, onde o desbravador e aventureiro Cristóvão Colombo chegará às Américas, indo até a sua morte, confessando e dizendo e professando que tinha chegado nas Índias. A chegada de Cristóvão Colombo à América demarca um novo momento em 1492, definindo o seguinte, né? Existe terra além do mar, né? Para Cristóvão Colombo, se ele traçasse uma reta saindo da Espanha, ele conseguiria dar a volta e chegar nas Índias. Como ele chegou em terra, ele morreu acreditando que tinha chegado nas Índias. Antes da gente terminar, vamos falar de alguns tratados ultramarinos que são muito importantes para a gente entender esse processo aí da expansão marítima como um todo e como elas vão
se relacionar. A primeira delas desse tratado é o Tratado de Alcaçovas Toledo, de 1429, ou melhor, 1479, que vai estabelecer a desistência do rei Dom Afonso IV da sucessão do trono de Castela, né, porque isso ocasionou muitas guerras entre Portugal e Espanha, e ele vai desistir, dando fim assim a essa guerra de sucessão que se dá de 1479 a 1480, quando o tratado vai ser efetivamente válido, né? Além disso, ele também vai resolver algumas disputas comerciais, né, de Portugal pelas Ilhas Canárias, né, das Ilhas Canárias, onde as Ilhas Canárias ficarão sob responsabilidade e tutela de Portugal. Show? Até aí tudo bem? A gente pode falar também que em 1493 a gente tem a bula intercoeteira, né, que vai ser o quê? Vai ser a bula escrita pelo Papa Alexandre IV, que vai estipular entre Espanha e Portugal uma linha imaginária, que a gente vai chamar aí de meridiano, um meridiano que vai se dar de 100 léguas depois da ilha de Açores, né? A partir da ilha de Açores, 100 léguas seria o território de Portugal, o que passasse disso seria território espanhol, em 1493. Só que a gente tem um pequeníssimo problema. Portugal não vai aceitar esses tratados de léguas. A gente vai ver, por exemplo, a Espanha tentando aumentar para 270. Portugal não aceita, precisa-se e depende demais. E a partir de 1494 vai ser assinado o tratado que a gente vai conhecer como Tratado de Tordesilhas, que vai repartir as novas terras encontradas por Colombo entre Portugal e Espanha, na qual eles vão definir uma distância de 370 léguas a partir do Cabo Verde, colocando em posse dos portugueses o que a gente conhece hoje como litoral brasileiro. E essa vai ser um pouco da discussão que se vai fazer há alguns anos, né, durante muitos anos, sobre a intencionalidade de Portugal sobre o aumento das léguas do tratado, dizendo o seguinte: se eles soubessem e eles sabiam que existiam terras além daquelas 100 léguas, dizer que o Brasil foi descoberto seria um problema epistemológico e no sentido de produção de um conhecimento, né, vai ser problemático. Então, dizer que o Brasil foi descoberto seria etimologicamente, epistemologicamente, conceitualmente um problema, né, nesse processo de formação de conhecimento. Então a gente começa a discutir isso. A gente vai ter também um certo problema com relação a esse Tratado de Tordesilhas. A gente vai perceber que os países que vão começar os seus processos de expansão marítima mais tardiamente, como França, Holanda, a própria Inglaterra, a gente vai ver que eles vão ficar um pouco incomodados com esse tratado e levando uma discussão do rei francês, né, questionando o Papa sobre essa divisão. Então, o rei francês da época, ele vai chegar a dizer o seguinte: eu quero saber aonde está escrito no testamento de Adão, né, ironizando, né, o Tratado de Tordesilhas, que a terra deveria ser dividida entre Portugal e Espanha. Né? Esse questionamento mais acentuado com relação a esse Tratado de Tordesilhas. Então é importante a gente destacar que cada momento, que cada situação, ele depende de um processo, ele depende de uma situação, ele depende de uma ocorrência e principalmente do que a gente está vendo, de como a gente está olhando para esse objeto. Então, quando a gente fala de expansão marítima, a gente está falando de um processo que nasce dentro do berço da burguesia, né, onde a burguesia ela vai se entranhar no processo de dominação, de governo, né, a formação do Estado português define muito bem isso. Né? A gente vai perceber que a expansão marítima não apenas está ligada à burguesia, mas a um certo mecanismo, a certas características que vão ser exclusivas dessa expansão marítima, como as ideias de um Estado centralizado, de uma posição geográfica privilegiada, da busca por conhecimentos náuticos, um poder aquisitivo muito abrangente, características como a busca por metais preciosos, novas rotas comerciais,
a busca por especiarias, ou a busca por materiais de alto valor agregado de forma alimentícia. Várias situações vão mostrar para a gente que Portugal e que a Espanha são pioneiros e que são importantes para o processo de formação da expansão marítima. Então vamos ver completo como que fica esse mapa mental, que fica dessa forma, né? A gente pode ver aí tudo que a gente abordou e principalmente, né, uma dessas características importantes que eu acabei esquecendo de falar, que é a expansão da fé católica. Então a gente está aqui no cantinho onde você consegue encontrar esse mapa mental, que é no Instagram do A História Desenhada, feita pelo meu colega Léo, parceiro aqui do canal. Então dá uma olhada lá, isso ajuda muito, né? Referência das imagens são do perfil da História Desenhada, nosso colaborador aqui do canal, o link vai estar na descrição. Quero agradecer a vocês, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Segue a gente nas nossas redes sociais oficiais, na minha rede pessoal, @AndréAraújoJR, no Instagram do canal, @inche.andrearaújo. Siga também o perfil da História Desenhada no Instagram, @ahistoriadesenhada, e fique por dentro aí de vários mapas mentais muito legais. Vou aproveitar esse momento também para pedir a vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar ele com o maior número de pessoas possíveis, porque isso ajuda a gente muito na produção de conteúdo, na divulgação do projeto e principalmente na vida de vocês, né? Ajuda vocês a continuarem e a se manterem estudando. Muito obrigado, gente. Esse daqui é uma homenagem aos 2 outros lugares que me acolheram muito, enquanto professor, enquanto pessoa. Então, muito obrigado vocês. Beijo e até a próxima.